Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está participando do nosso evento e agradecer a Carolina Taroco também por estar disponibilizando o tempo dela para dar essa palestra incrível para a gente. E eu vou dar alguns avisos aqui no início. A gente vai ter emissão de certificado dessa palestra. Ela será de 2 horas. O formulário de certificado, ele vai ser disponibilizado no final da palestra. Então, todo mundo tem que ficar bem atento aí até o final, que a gente vai mandar. A gente vai falar certinho. E ele vai ser emitido de 15 a 30 dias. Para você não perder ele, no caso, a gente ativa a notificação do nosso Instagram, porque a gente vai estar postando tudo lá. Quando que saiu, quando que foi emitido, como que é fazer a emissão desse certificado, vai ser tudo pelo nosso Instagram. E a gente tem prazo de 15 a 30 dias. E mais para frente na palestra também, a gente vai ter um sorteio e também vamos ter notícias sobre o nosso processo seletivo. Então, fiquem bem ligados, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, que é a nossa vice-presidente, que ela vai falar um pouco sobre a Liga para vocês. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou acadêmica do 3º período de odontologia aqui na Unifenas, e eu sou vice-presidente da LAO, que é a Liga de Humanização da Odontologia. Dentro da Liga, a gente procura falar sobre um tratamento mais empático e humano. Agora o Oliver vai falar com vocês um pouquinho sobre o sorteio. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Todo mundo consegue me ouvir? Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar o nosso sorteio. O nosso patrocinador é a Dental Artmed. Nós estamos aqui no cantinho, nosso patrocinador. E nós vamos sortear 2 brindes. Estão aqui, ó. Vendo? 2 brindes. Você, para concorrer, vai fazer o seguinte: você vai na nossa bio do Instagram e vai comentar, lá tem nosso link, você vai concorrer lá no nosso link do Instagram, ou a nossa equipe vai colocar aqui nos comentários do YouTube. Então, não perca a oportunidade de ganhar os prêmios, né, do nosso patrocinadora Artmed. Agora nós vamos passar a palavra novamente para a vice-presidente, a Gabi. Bom, pessoal, hoje a nossa palestrante será a doutora Caroline Taroco. Ela é dentista e tem atuação na área de halitologia há 15 anos. Ela é criadora do método HP e mentora do grupo Dentista Além dos Dentes. Doutora Carolina, boa noite. Se você já quiser ligar sua câmera, o microfone, para poder começar a palestra. Vamos lá. Microfone ligado. Vamos para o teste, se estão me ouvindo. Pessoal, só me deem um ok, tá? Se estão me ouvindo, porque eu estou numa plataforma nova. Sim, Ana Júlia me deu um ok. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se dá tudo certo aqui, conforme eu treinei hoje à tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui e o convite, né? O convite que eu recebi da Liga Acadêmica de Odontologia Humanizada, que, na verdade, a princípio, para mim, foi realmente algo novo. Eu fiquei muito feliz, porque quando veio a mensagem pelo Instagram, eu falei, quem é esse pessoal, né? Não conhecia, e
e pedindo para eu falar sobre esse assunto. Carol, fala sobre abordagem, atendimento humanizado, como isso realmente pode ser um diferencial. Então, eu imagino que aqui nós temos acadêmicos, talvez recém-formados, e temos também dentistas formados, tá? E então, se surgir alguma dúvida, a gente vai deixar as dúvidas todas para o final, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vou trazer 2 artigos aqui hoje para vocês, para refletir um pouco sobre o assunto com embasamento, que eu gosto muito de trabalhar dessa forma, de forma prática, mas com embasamento científico. E eu vou disponibilizar para vocês, o pessoal da Liga vai encaminhar, da mesma forma que vocês estão se comunicando com eles, pelo cadastramento que vocês fizeram, pela inscrição hoje, e um PDF também, tá bom? Então, ao final, tem o sorteio, então vamos aí juntos, né, compartilhar desse conhecimento. E, mais uma vez, muito obrigada, Ana Júlia e todo o pessoal da Liga Acadêmica. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é algo que realmente enche nossos corações, né? Mas muita gente fala, Carol, mas odontologia humanizada é muito bonito, mas não enche o bolso, né? Como é que a gente faz para ser humanizado e ter retorno financeiro, né? Falando desse assunto, porque por mais que a gente tenha acolhimento, tenha toda a parte, né, humanizada, existe a situação de a gente precisar pagar as nossas contas, né? Então, eu vou trazer o útil ao agradável aqui hoje para vocês, vou trazer ideias que eu chamo de inovação, porque são ideias que eu criei, inclusive, que eu vou abrir tudo aqui com vocês, porque a minha missão é compartilhar esse assunto de uma forma cada vez mais ampla com todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para vocês entenderem um pouco da onde surgiu, né? Quem é essa Carolina Taroco, que eu nunca ouvi falar? Eu terminei a faculdade, Universidade Paulista, aqui em São Paulo, em 2006. E até fico em dúvida, gente, o ano foi 15 anos atrás, né? Eu fazendo conta, vamos lá. Somos da área biológica, mas vamos lá. Conheci a área de halitologia assim que eu me formei, tá? E eu passei a adolescência, a faculdade com problema de mau hálito. Eu tinha esse problema. E eu falo tranquilamente sobre esse assunto porque muita gente sofre disso, tá? Muitos pacientes e muitos dentistas também, tá? Muita gente conhece gente que tem mau hálito. Fala, Carol, meu pai tem mau hálito, eu sou dentista e eu não consigo resolver o problema dele. E isso é normal, é comum, porque existe a polêmica, né, o mito do mau hálito vir do estômago. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar nessa empresa, dessa foto abaixo, a Odomed, onde tinha produtos para tratamento de hálito, o Alicare, e a gente fazia eventos, a Blitz do hálito, a gente fazia pesquisas, campanhas, tudo para divulgar esse assunto. E eu fiquei lá pelo menos uns 10 anos nessa empresa, né? E foi muito bom, muito gratificante. Eu ajudava muitos colegas dentistas em palestras e em conhecimento com todo esse assunto. Os perfis dos pacientes que nos procuram já são pacientes que estão cansados de irem dentistas e não acharem solução. Porque quando vai em médicos, em gastros, otorrinos, em gastros, mais ou menos 8% das vias aéreas superiores, problema do mau hálito. E aí, em otorrinos, 8% em otorrinos e 1% em gastros, tá? E 90% o problema está na boca. E aí, esses pacientes vinham com uma carga de decepção, de frustração no consultório, por ter passado em vários profissionais e ninguém ter ajudado. Então, são pacientes psicologicamente abalados. Mas eu não queria só ajudar esses pacientes, eu queria poder levantar a bandeira desse assunto de uma forma mais fácil. E eu só estou contando essa história para vocês entenderem como eu cheguei na odontologia humanizada, que esse é o assunto. Pô, Carol, é odontologia humanizada ou é a litose que você vai falar hoje? Não, odontologia humanizada, mas eu tive esse tipo de embasamento na minha história no começo, e foi onde eu transformei um assunto que era específico para eu tratar com quem me procurava com a queixa, para um assunto muito mais amplo para o meu dia a dia, de rotina, que eu falo com todos os pacientes, e, na verdade, toda a estrutura que eu vou mostrar para vocês mais para frente, dessa consulta, tornou o meu atendimento mais humanizado e mais
rentável no final das contas, né? Onde eu percebi que eu podia cobrar consulta, que eu podia aumentar o valor dos meus procedimentos, que eu podia ter segurança para falar com os meus pacientes, sem medo dele ir embora e não fechar o tratamento comigo, né? Isso é muito comum para quem está aqui e está começando na profissão ou ainda é acadêmico. A gente começa ali de uma forma muito difícil, né? No sentido de medo, de a insegurança, como a gente aborda os pacientes, e tá tudo bem, gente, isso é normal, e todos nós dentistas passamos por isso, tá? Então, com o tempo e com a experiência, isso vai embora, isso vai passar. E aqui a foto de cima foi uma participação que eu fiz no programa Mais Você, também na época que eu trabalhei nessa empresa, eu participei de alguns programas de TV falando de toda essa questão da litose, tá? E aí, a grande questão que a gente traz é o seguinte: a odontologia que nós aprendemos, muitas vezes, está relacionada à odontologia técnica, né, a procedimentos. E será que é isso que os pacientes querem, né, procuram? Não vou dizer que não é. Eles, às vezes, querem resolver uma dor, um problema estético, a parte funcional, tá tudo bem. Mas nós podemos dar muito mais para eles, né? Então, é onde eu falo que entra essa odontologia humanizada, sim. E nós podemos e devemos, tá, gente? Porque a parte técnica é obrigação. Todo mundo vai saber fazer, tá? Alguns talvez demorem um pouco mais, alguns vão se especializar mais em alguma área. E tá tudo bem, você vai oferecer o que você sabe fazer. Mas a questão da humanização, ela é muito particular de cada profissional, porque tem gente que às vezes não consegue acolher, não consegue conversar, não consegue olhar nos olhos. Então, isso você também desenvolve. Você também precisa estar bem consigo mesmo para poder cuidar do outro, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos. Eu falo muito sobre isso. Se você não está bem, se você não está com a sua mente, né, com o seu dia em ordem, você não atende bem, você não consegue praticar essa odontologia humanizada, né? Então, é muito bom vocês entenderem que vocês precisam estar em sintonia também com tudo isso. E, afinal, o que é essa odontologia humanizada, né? Esse é o artigo que eu vou disponibilizar depois para vocês, não vou ficar lendo o artigo aqui, mas só para vocês saberem, né, que existem aí pesquisas que abordam pacientes também nesse sentido, né? E um atendimento humanizado na odontologia, em resumo, ele é um atendimento atencioso, que demonstra consideração, né, compreensão pelo paciente, de modo que ele não se sinta mais um número, né, mais um prontuário no seu consultório, no seu atendimento, e sim, ele vai ser uma pessoa que realmente você vai acolher e vai fazer diferença. Você na vida dele e ele na sua vida, tá? Então, não considere cada paciente uma boca com problemas a serem resolvidos, tá? Jamais pensem assim se você quer ter a filosofia de trabalhar com odontologia humanizada. E na correria do dia a dia, o atendimento acaba, às vezes, ficando automático. Aquela coisa técnica, né? Vira uma coisa muito mecânica. E esse mecânico acaba sendo um vazio, muitas vezes. Porque é uma questão de diagnosticar um problema, resolver o problema, né? E fica esse hábito que realmente muitos dentistas acabam levando sem perceber por uma carreira toda nesse automático e não sabem introduzir essa odontologia humanizada, né? Mas quando o paciente ele é bem atendido, ele vai até se tornar mais cooperativo, mais satisfeito. Então, eu vou trazer para vocês todas as vantagens de um atendimento humanizado, né? Por que a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Qual que é a intenção? E aí essa frase é muito legal, do artigo que eu trouxe, né? A disparidade entre o que o paciente espera do atendimento, daquela que o dentista identifica como a necessidade real, é responsável pela insatisfação dos pacientes. O que o paciente procura, né? O que ele espera, os desejos do paciente, nem sempre é o desejo do dentista ali no momento do atendimento. Então, se vocês não estiverem atentos a ouvir os seus pacientes, vocês vão ter como consequência a insatisfação, a não fidelização desses pacientes. Isso é muito ruim, tá? Então, aprendam, essa é a palavra-chave da odontologia humanizada, ouvir os pacientes, tá? E para isso vão existir algumas coisas que são necessárias também, tá? Que eu trouxe aqui como esse quadro essencial, tá? Não existe odontologia humanizada sem empatia, tá? Empatia é quando você se põe no lugar do outro, né? E aí você vai entender as fragilidades, os sonhos, as dores dos pacientes.
E você melhora muito o seu atendimento quando começa a realmente ter empatia. O atendimento humanizado também envolve tempo e paciência. Não tem como você fazer uma consulta em 15 minutos e praticar uma odontologia humanizada. Tá? O tempo ele é essencial. E ter pressa também não vale a pena. Tá? É melhor você partir para outro tipo de atendimento. Né? E a questão do acolhimento, que também isso é algo que super envolve a odontologia humanizada, e seu paciente ele precisa sempre se sentir confortável e seguro no seu consultório. E o acolhimento faz isso, né? Ele traz essa percepção de cuidado. Isso é muito legal, tá? E por que, então, gente, a odontologia humanizada é diferente de um atendimento normal? Qual que é a diferença, Carol? Tá? Então, eu trouxe algumas coisas, assim, que eu achei interessante ressaltar aí para vocês, né? Então, um atendimento comum é realizar o diagnóstico bucal, pensar em função estética, reabilitar esse paciente, né? Focar no tratamento necessário, estar atualizado tecnicamente. Isso, gente, tecnicamente, é obrigação nossa. Eu sei que a gente vai ganhando mão, né? Que a gente fala com o tempo, eu fiquei mais prática e, ao mesmo tempo, a gente vai aperfeiçoando nossos diagnósticos e planos de tratamento com o tempo. Então, tecnicamente, é algo que realmente é fácil do dentista, porque ele vai praticando e vai ficando mais fácil, né? O atendimento rápido e, às vezes, frio no atendimento comum, tá? E o dentista fala mais do que o paciente, geralmente. Já no atendimento humanizado, a gente pensa em realizar um diagnóstico de saúde. Saúde não só bucal, mas também olhando o paciente como um todo, que é aquela visão mais integrativa. Isso é muito gostoso, trabalhar assim, os pacientes já começam a notar a diferenciação ali em você, tá? E além do que o paciente esperava, que é o que eu chamo de over-delivery. Sabe quando você faz alguma coisa, talvez vocês não saibam, vamos dar um outro exemplo. Você vai em algum lugar, vamos supor, num salão de cabeleireiro, as mulheres aí vão gostar dessa dica, mas você foi no salão e além dele fazer o corte que você queria, ele te passou o nome de um produto para você usar, que ia melhorar o brilho, que ia melhorar, sei lá, a hidratação, ia ser muito boa, uma escova, ele dá dicas, mesmo sem você pedir, tá? Isso sem você pedir. Isso é um over delivery. Você sai daquele momento, daquele serviço que você foi, né? Com informações além do que você esperava, informações úteis que você vai levar para sua vida, que você gosta, e melhor de tudo, às vezes você comenta com alguma amiga, com a sua mãe, poxa, eu fui no salão, me indicou, olha que legal como as pessoas conseguem levar informações para fora, né, estando dessa forma que você entregou um over delivery. Isso pode acontecer dentro do nosso consultório, tá bom? Falar de qualidade de vida e de saúde, de um modo geral, também eu acredito que é algo que diferencia a gente, tá? E ter um atendimento com mais tempo e mais acolhedor, que é o que eu falei, sem tempo você não consegue praticar, e ouvir muito mais do que falar, tá? E a questão da empatia, ela automaticamente acontece a partir do momento que você ouve seus pacientes, tá bom? Aqui sou eu no meu consultório. E aí, eu queria mostrar para vocês algumas vantagens, tá? Do atendimento. Carol, mas quais são as vantagens? Por que eu devo pensar nesse tipo de atendimento? E eu falo tipo de atendimento porque tem gente que não se identifica, tá? Não consegue, porque isso aqui, gente, atendimento humanizado, não dá para você forçar que isso aconteça. Você consegue pensar na metodologia, criar algum roteiro ali que você consiga, né, entrar nessa vibe de odontologia humanizada, mas às vezes as pessoas têm valores, crenças e formas de pensar que não se enquadram com isso. E um pouco disso aconteceu comigo, porque eu só caí a ficha que eu podia praticar uma odontologia melhor e mais humanizada quando eu comecei a aplicar o método HP, que eu vou mostrar para vocês. Então, às vezes, a gente vive numa correria, numa coisa de preciso pagar conta, de ganhar dinheiro, que a gente esquece de um detalhe que, na verdade, não é um detalhe. Talvez seja o que tem de mais importante dentro de um consultório. Então, se vocês estão aí começando, reflitam sobre isso, tá? Porque isso faz parte dos seus valores. E se isso não coincidir com o que você pensa, com o que você quer para a sua vida, né, que é oferecer o seu melhor para o outro e estar aqui nessa vida para ajudar o outro, talvez isso não se encaixe para você. Talvez você precise praticar um outro tipo de odontologia e tá tudo bem,
tá? Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque a odontologia humanizada, ela realmente fez diferença na minha vida e na minha odontologia, né? Como pessoa, não só como dentista. E aí, gente, a primeira vantagem, tá? Se eu não me engano, são 5 vantagens que eu vou apontar aqui para vocês. Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui. Porque eu entrei aqui, né? Tá tudo bem, gente. O áudio, vocês me avisem, né? Se estiver tendo algum probleminha. Acho que tá tudo ok. Maravilha. Vamos continuar. Bom, aumentar a confiança no profissional, né? O paciente começar a confiar mais em vocês. Então, imagine só a seguinte situação. O paciente chega para uma consulta, explica o problema e você entende imediatamente. Fala, bom, exatamente a minha especialidade, o que eu gosto de fazer é a queixa do paciente. Maravilha, né? Você sabe exatamente o que você tem que fazer, que tipo de tratamento que o paciente procura e precisa, né? Mas você explica tudo para ele, conta como o procedimento vai ser, diz quais vão ser os cuidados e tudo mais. Porém, depois de toda essa explicação, o paciente resolve que não vai fazer o tratamento com você. Eita! E agora, né? Demonstra, de alguma forma, que não confia no seu trabalho e resolve buscar outra opinião. Às vezes o paciente fala, eu posso levar a radiografia comigo? Eu vou pensar, vou conversar com meu marido. Existem várias situações que o paciente pode fugir desse atendimento inicial. Ou simplesmente ele desiste do processo, por algum motivo, né? Ele não está seguro, um paciente medroso. Isso acontece muito com o paciente que tem medo e é ansioso. Se ele não se sente acolhido, ele não fica ali. Ele vai embora com o dente todo ferrado mesmo, esperar doer, tá? Para voltar. Então, gente, é muito importante, né? Simplesmente ele desistir é porque ele não teve ali um valor envolvido, ele não sentiu que precisava de estar ali com você. Então, para quem já pratica odontologia, se isso já aconteceu com você, e provavelmente já aconteceu, talvez no começo, ou em algum momento que você não praticava uma odontologia tão humanizada, né? E eu falo aqui, para quem ainda não atende, né, diretamente aí, vocês que são acadêmicos, estão só na clínica da faculdade, a melhor forma de evitar que isso aconteça é você fazer um bom marketing pessoal. O que é isso, Carol? Você precisa saber se apresentar corretamente, né, vender o seu tratamento, mostrar para o seu paciente que você sabe do que você está falando, mas isso tudo se torna muito mais fácil, né, quando o paciente tem alguma confiança em você. E no seu trabalho, né? E essa confiança, gente, muitas vezes ela é conquistada e transmitida para o paciente através do atendimento humanizado. Então, se todo o seu processo for humano e acolhedor, seu paciente vai chegar nesse momento final de resolver se vai ou não fechar o tratamento com você, confiando mais em você e disposto a aceitar o tratamento que você propôs, tá? Então, isso é muito legal. Bom, segunda vantagem. O paciente se sente mais seguro durante o tratamento. Então, mesmo depois de aceitar o tratamento, o paciente pode se sentir, né, ansioso durante ali a consulta, e na pior das hipóteses, isso vai atrapalhar, sim, o seu trabalho, né? Na hora de fazer algum procedimento, o paciente que tem medo é terrível, né? Então, o melhor que pode acontecer é você realmente ter um atendimento humanizado, né? Então, mais uma vez, aí você vai dar segurança. E se o atendimento não for humanizado, cuidadoso, muitas vezes você perde o paciente no meio do caminho, no meio do tratamento. Às vezes o paciente até já pagou e não volta mais. Poxa, o paciente pagou e não volta. Alguma coisa aconteceu aí, né? Então, na hora do procedimento, ele tende a se sentir muito mais seguro e evitar esse tipo de problema de interrupção de tratamento, de abandono, né? Quando ele tem a segurança do profissional que está atendendo ele através da humanização, tá? Terceiro item, melhora, né? O atendimento humanizado melhora a eficácia do tratamento. Como assim, Carol? Vamos lá. Eu criei até esse roteirinho aqui. É muito comum que o paciente passe pelo procedimento, né? Tudo direitinho dentro do consultório. Mas aí, na hora dos cuidados em casa, ele acaba não se cuidando direito e prejudica até os resultados do tratamento. E um atendimento humanizado vai alimentar a confiança entre dentista e paciente. A relação precisa ser muito boa. Eu chamo isso de vínculo, de conexão, né? E isso ajuda a fazer com que o paciente siga as suas orientações à risca.
ele tem tanta segurança no que você fala, confiança, que o paciente leva isso para casa, ele faz o que você pediu, né? Então, isso aumenta, assim, a eficácia no seu tratamento, os resultados, a manutenção do que você já fez na boca do paciente. E, como consequência, você aumenta também a satisfação do paciente no fim do processo. E satisfação do paciente, gente, é o que a gente chama ali, né, de fidelização, né? Inclusive, a fidelização é o próximo item. Você fideliza muito mais pacientes, tá? Então, com atendimento humanizado em todas as etapas, aí eu chamo aqui a atenção para pré-consulta, as consultas, né, de avaliação e retorno. Então, pré-consulta é antes do paciente chegar no consultório. Toda a jornada dele antes de conhecer você. As consultas de avaliação e de tratamento, né? E após consulta, quando ele acaba o tratamento. Todo esse processo precisa estar alinhado com o atendimento humanizado, né? Seja você, seja outra pessoa da equipe que participe disso. Por isso que eu falo muito sobre equipe, né? Então, os profissionais com quem você trabalha, se você trabalha numa clínica ou se pessoas trabalham para você, estão alinhados com esses tipos de valores, com esse tipo de atendimento? Porque se não tiver um alinhamento, uma comunicação legal, muitas vezes prejudica, né, que esse atendimento humanizado realmente se perpetue e traga evolução para todos, tá? Evolução, gente, quando eu falo evolução, não é só financeira, é uma evolução mental, uma evolução de satisfação nossa também como profissionais, tá? Isso é o melhor de tudo que o atendimento humanizado traz. Isso não foi citado nos artigos que eu vou mandar para vocês, mas a satisfação pessoal nossa, quando a gente começa a fazer um trabalho dessa maneira, não tem preço, nada paga, sabe? E muitos chamam de odontologia por amor, mas eu não sei nem explicar o nome disso, mas é maravilhoso, tá? Por isso que eu falo que só praticando a gente tem essa retribuição que só quem pratica sabe. Então, o paciente ele fica muito mais satisfeito pelo processo, né, desse atendimento humanizado, tendo uma relação de mais confiança, de carinho, né? E pensando nos dias de hoje, que a gente não está podendo, né, cumprimentar os pacientes, abraçar, beijar, fazer foto junto, a gente precisa ver como que a gente humaniza o atendimento se a gente não tem mais contato, né? Muitas vezes a gente não consegue nem que o paciente veja o nosso sorriso, né? A gente se comunica pelos olhos, pela fala e pela audição. Então, isso é humanizar o atendimento. Mesmo sem ter um contato, a gente precisa saber se colocar ali no momento que a gente está com o paciente. Às vezes, num atendimento normal, a única coisa que pode fazer com que o paciente se torne fidelizado é o sucesso do tratamento. O paciente sai extremamente feliz com o resultado que ele teve. E o próprio sucesso, eu ainda falo, que ele depende da forma como o paciente se sente sobre o seu atendimento, sobre as suas consultas. Então, o emocional das pessoas está, às vezes, muito acima do que o racional, do que eles visualizam como tratamento, entende? Então, a sensibilização que você causa com o seu tratamento, ela é superior na conquista, na fidelização do paciente e na sua satisfação também, porque você vai ter esse tipo de retorno com seus pacientes, tá? Bom, e o quinto item isso aqui é o que eu falei, né? O resultado atingido, eu tinha esquecido de passar a slide. O sucesso do tratamento depende do resultado atingido, que a odontologia comum nos traz, né? Tecnicamente, nós temos que ser bons em entregar resultados, né? Não fazer caca na boca de ninguém. Se você não sabe o que você está fazendo, peça ajuda ou encaminhe o paciente. E somado ao como o paciente se sente, que é a nossa odontologia humanizada, né? E vocês acham que essa somatória vai diferenciar vocês lá na frente? Vai te destacar? Porque a odontologia comum, técnica, todo mundo sabe. E todo mundo vai aprendendo do seu jeito, aperfeiçoando, né, na sua prática, mas isso é comum. É o que o paciente encontra em qualquer lugar. Agora, a odontologia humanizada é o que te diferencia? Sim, tá? Então, fiquem atentos a isso. É algo que diferencia? Sim, você tem que saber aplicar isso. E eu vou trazer para vocês o método, para vocês entenderem como que eu comecei a aplicar de forma intuitiva, e aí eu percebi, poxa vida, isso é um atendimento humanizado, tá fazendo sentido para mim. Mas, além de fazer sentido, eu comecei a me sentir muito melhor como pessoa e como profissional, que é o que eu falei, que isso não tem preço. Bom, quinto item, então, de vantagens de você fazer aí o atendimento humanizado, é que ajuda o paciente a perceber o sucesso do tratamento.
Então, o que a gente percebe? Um atendimento humanizado, com acolhimento e empatia, um maior vínculo, né, entre paciente e profissional, essa conexão muito forte, né? Isso, gente, eu falo muito que isso a gente já gera na primeira consulta. Se você não tem o primeiro atendimento muito bem realizado, né, eu falo que a primeira impressão que fica, você tem riscos de perder esse paciente, dele não voltar mais. Então, não perca, não deixe a sua consulta inicial mais ou menos, achando que a próxima é que vai ser mais importante. Não. A mais importante no contato com o paciente é a avaliação, tá? E o paciente torna-se também com atendimento humanizado mais cooperativo. Você tem ali um sucesso no tratamento de várias formas. Pela sensação do paciente, né, no final do tratamento, em relação aos sentimentos, em relação ao sorriso que você devolveu para ele, tá? E dores que você removeu, enfim. Consequentemente, você tem um paciente fidelizado e você tem a publicidade gratuita. E aqui eu entro muitas vezes, né, em confronto com o tal do marketing digital, que está super em alta hoje em dia. E muita gente aí, ó, caprichando, né, nos Instagrams e nos Facebooks, YouTube, enfim. Não sou contra nada disso, lógico, eu também estou nas plataformas aí, nas redes sociais, mas às vezes o paciente é atraído por uma publicidade, como patrocinado aí, chega no consultório de alguém e aí o atendimento tá mais ou menos. Vocês acham que o paciente fica pelo que ele viu na rede social ou ele fica pelo que ele está presenciando, né, na sua consulta, pelo seu atendimento, pela forma com que você está lidando com o paciente? É aí que é a chave, gente. Às vezes o pessoal está focando no marketing e na hora que o paciente chegar no consultório, não é tudo aquilo. Não é tão bom quanto a rede social que ele estava vendo. Então, tome muito cuidado. A prática, né, a frente com os pacientes é primordial. Ela é única, tá? É um contato que você talvez não tenha a chance de fazer de novo. Se você perder, se você correr o risco ali, você perde o paciente. E aí, muitas vezes, você investe dinheiro no marketing e não tem retorno. Por que acontece isso? Então, antes de investir em marketing, faça uma base, faça um consultório, né? Tenha um atendimento realmente. E aí, gente, atendimento humanizado não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem classe social. Independe do público que você atende, tá? Então, eu atendi convênio no começo da minha profissão. Eu atendia meus pacientes perfeitamente bem, mesmo sendo de convênio, mesmo recebendo miséria. Depois eu percebi que não era para mim, tá tudo bem. Mas eu não desvalorizava o meu atendimento porque eu estava atendendo pacientes de convênio. E desses pacientes de convênio, muitos particulares vieram para mim, sim. Né? Muitos começaram a fazer procedimentos que o convênio não cobria, sim. Por que será? Porque eles achavam que a minha clínica atendia convênio, mas era diferente. Então, eu tinha já um feeling do atendimento humanizado, né? E isso é importante. Você começa a praticar, você começa a desenvolver, e isso torna, assim, um diferencial, porque muitas clínicas lá fora não são assim, tá? Acreditem, muitas não são assim, tá? E por isso que eu resolvi abrir aqui para vocês o método, né? O passo a passo do método HP, que é o meu método que eu criei. E eu achei interessante trazer, porque foi ele que me trouxe o maior despertar do, poxa vida, é isso que eu preciso fazer. Então, esse método, lá atrás, eu praticava apenas com os pacientes que me procuravam com queixa de mau hálito, né? Então, por isso que eu falei um pouquinho no começo sobre a questão da halitologia, como que eu fui introduzida ao mundo do mau hálito, né? E aí, isso fez sentido quando eu parei para olhar, né, que os meus pacientes nessa área, eles tinham um potencial de retorno muito grande, voltavam para o acompanhamento, eles faziam o que eu pedia, eles confiavam no meu trabalho, eu tinha uma consulta de 2 horas com esses pacientes, era uma consulta elaborada, eu cobrava pela consulta antes do paciente chegar no meu consultório, antes dele me conhecer, então eu conquistava o meu paciente pelo fato de eu ter já uma estrutura de falar como era a minha consulta, porque eles ligavam querendo saber o que eu fazia. E aí eu anunciava o que eu fazia, né? E aí eles vinham, eles pagavam, né? E até hoje em dia tem dentistas que trabalham nessa área que cobram valores aí bem altos para uma consulta, para um acompanhamento. Isso é uma área que talvez estivesse ali um pouco escondida, e de muitos dentistas, inclusive, e que eu comecei a trazer à tona. E na minha prática, eu falei, poxa, se é um roteiro de consulta tão bom para os meus pacientes, né, que tinham queixas específicas, por que eu não posso fazer isso com todos os meus pacientes? Com qualquer um.
independente da queixa, independente de ter mau hálito, sabe? E foi aí que eu comecei a aplicar. E eu resolvi trazer até um pouquinho do meu método para vocês em forma de caso clínico, né? Eu trouxe um caso de uma paciente, eu acho até que é o próximo slide, deixa eu ver uma coisa aqui. O próximo slide é o caso clínico, né? Então, só para resumir, o que eu faço nesses pontos aqui do método, do passo a passo da minha consulta? Essa é a minha consulta inicial. Eu demoro em torno de 1 hora para fazer essa consulta com os meus pacientes, tá? E aí, quando eu falo avaliação do perfil emocional, eu aplico um teste de estresse. Esse teste eu encaminho pelo WhatsApp, um link onde eles preenchem antes de chegar na minha consulta. E aí eu já tenho ali uma noção do que está acontecendo com o meu paciente com relação a estresse, ansiedade e tudo mais. Depois eu faço a anamnese junto com o meu paciente, eu preencho a anamnese, tá? Não deixo o paciente preencher na recepção ficha nenhuma, ele só preenche os dados gerais, aquele cabeçalho, né, com o endereço, o telefone, enfim. O restante tudo eu preencho com o meu paciente dentro do meu consultório, né, na mesa. E aí eu falo sobre saúde geral, saúde bucal, hábitos do paciente, a rotina diária dele, saúde mental. Isso tudo está dentro da minha anamnese bem estruturada. Depois a gente vai para o exame clínico, a gente mede pressão, né, afere a pressão arterial, temperatura. Eu já aferi a temperatura antes do Covid, né, agora ficou rotina aí. E eu faço avaliação de língua, que ninguém faz, né? Além de olhar dente, a gente olha a língua, a gente olha a mucosa, a gente faz exame extrabucal, intrabucal, enfim. Você tem que olhar tudo que você pode olhar, né? Tudo que você aprendeu, você tem que aplicar. E o protocolo fotográfico, que é muito tranquilo também. Eu, no começo, tinha objeção, vai ocupar tempo da minha consulta, e eu percebi que as fotos, elas comunicam muito, né? O que a gente quer mostrar para o paciente. Então, as fotos você pode fazer com o seu celular mesmo, não precisa ter câmera intraoral, não precisa ter câmera fotográfica profissional, seu celular resolve o problema, tá? E aí, não coloquem a questão do tempo, que eu vou ter que, né, ter mais uma coisa para fazer, porque eu fazia isso, e quando eu comecei a praticar todo o protocolo com todos os pacientes, eu percebi que eu estava perdendo a chance de conquistar e de mostrar mais o meu valor para os meus pacientes através do protocolo, né? E a avaliação de saliva. Poxa, aquela avaliação de saliva eu faço com todos os pacientes a avaliação salivar. E aí, com todas essas informações que eu tenho na consulta, eu criei o laudo de saúde bucal. Então, o meu paciente, ele não sai só com o orçamento do meu consultório, ele sai com o laudo de saúde bucal. Ele encontra isso em outro lugar? Não, né? Eu fiz isso, eu desenvolvi, e eu, graças a Deus, percebi que estava dando muito certo pelo feedback que comecei a ter, né? Então, vou passar aqui até para vocês um caso, porque foi um caso recente, né? Uma paciente de sexo feminino de 58 anos de idade, e eu vou mostrar aqui o passo a passo do método para vocês de forma bem resumida. Então, quando ela preencheu ali o perfil emocional, né? O teste de estresse, para eu entender um pouquinho de como ela estava, ela recebe no laudo a explicação sobre o resultado desse teste. Então, ali falou que o estresse, né, é normal para a sobrevivência, no entanto, a cronicidade do estímulo estressante acarreta consequências danosas. As pessoas ficam doentes por causa do estresse, tá? Isso reflete na saúde geral e na saúde bucal também. Então, eu faço orientações para o paciente baseado nas respostas que eu tive ali no teste, tá? Isso é a minha secretária que faz, porque já está no automático, ela consegue ver as respostas e interpretar esses resultados. Então, a gente indicou ali que o paciente está numa fase intermediária do estresse, a manifestação dos pensamentos dele acontecem com sintomas mais emocionais do que físicos, e ele deve desconfiar que parte do estresse que ele sente está sendo autoproduzido, né? Então, não se cobre tanto o paciente, né? Se precisar, procure ajuda com terapia. Então, eu já começo a conhecer um pouco melhor meu paciente fazendo essa avaliação do perfil emocional dele, tá? O segundo item, que é a anamnese, né? Nessa paciente especificamente que eu estou trazendo para vocês, o caso clínico, ela tinha autoestima baixa, desanimada com a vida, desestimulada em fazer o que gosta, né? Ela estava adiando o tratamento odontológico há 2 anos por motivos financeiros. Ela estava aliviada por ter que usar máscara na rua, né? Não tá tendo que ficar sorrindo sem máscara, mas ao mesmo tempo ela tinha vergonha. Quando a pandemia acabar, como é que eu vou fazer sem máscara? Eu não quero que as pessoas vejam o meu sorriso. E as filhas dela incentivaram ela para ir no meu consultório, para iniciar o tratamento. Eu acho que uma das filhas já era minha paciente antiga. E, mãe, você precisa ir.
E a queixa principal dela era essa, não conseguia sorrir, tá? Esses são alguns detalhes só da anamnese, lógico que eu não ia trazer tudo, porque não dá, né? Ia estender muito e não é o foco da aula hoje. E aí, no exame clínico, essa era a situação da paciente. Uma prótese total superior super desgastada, super escurecida, dentes ali que precisavam de um tratamento periodontal, que ela não queria perder de jeito nenhum, né, mesmo sendo poucos. Não usava nenhuma prótese embaixo, na arcada inferior, e a gente sabia que isso ia acabar, né, ia acabar de perder todos os inferiores se ela continuasse assim. Enfim, conversei, e é uma paciente muito humilde, ela cabeleireira, trabalhava na própria casa, atendendo vizinhas e tudo mais, tá? No protocolo fotográfico, gente, não faço foto só de língua. Eu trouxe a de língua para vocês verem, né? Que é algo fácil de se fazer, é um diferencial que eu tenho, porque geralmente os dentistas fazem foto, né? De frente, de lateral, dos pacientes, da oclusão, do sorriso, enfim. Foto de face, de perfil. E eu sou ortodontista também, né? Fiz especialização em orto, então essa parte de fotografias eu já fazia bastante também. Mas a foto de língua, eu comecei a fazer de todos os pacientes depois que eu comecei a aplicar o método. E aí eu mostro para o paciente como está a língua, né? Quais são os graus de biofilme de sujeira, né? Biofilme lingual é essa sujeira que fica em cima da língua. Então, eu comecei a mostrar para eles o grau de biofilme lingual, como que a gente podia melhorar, por que estava tendo essa formação. E isso estava relacionado, sim, ao estresse, a tudo que eu entendi ali na consulta de anamnese, eu associava a anamnese, associo a anamnese, a avaliação de saliva, os hábitos do paciente, para conseguir fechar o motivo do paciente ter biofilme lingual, né? E aí, com as fotos, fica mais fácil a gente conversar com os pacientes, tá? Ai, gente, beber uma aguinha. Bom, quando eu faço avaliação salivar, eu avalio vários detalhes. Eu não vou entrar também nesse assunto, mas só para vocês terem ideia. Essa paciente, ela estava com uma hipossalivação, né? Mesmo que ela não reclame de boca seca, quando eu meço a saliva dela, eu vejo que ela está dentro de um volume de quantidade, né, ml por minuto produzido nessa saliva, que está dentro de um quadro de hipossalivação. Ou seja, não é o ideal, né? A gente precisa ter saliva, porque é a maior proteção na cavidade oral, e eu gosto muito de trabalhar com isso também, e é um diferencial com certeza. E aí a paciente, né, a gente tem que associar tudo o que está acontecendo na vida do paciente, através de tudo que eu faço na consulta, para entender por que essa saliva está baixa e como que a gente pode melhorar isso. E aí a gente vem com uma opção de tratamento também, né, que é muito legal. pH do paciente, né, pH 6, pH neutro geralmente em torno de 7, de 6,5 a 7,5, estava um pouco ácido esse pH. E aí eu avalio viscosidade, avalio coloração, turbidez e converso com o paciente no momento da consulta sobre esse teste também. E no final de tudo isso, a gente tem um laudo de saúde bucal, né? Então, gente, qual que é a vantagem de eu aplicar todo esse método? Carol, como assim odontologia humanizada, método HP? Foi o que me deu um estalo. Quando eu comecei a fazer com todos os pacientes, eu falei, gente, olha que legal, olha a conexão, os retornos que os pacientes me dão, os elogios, eles gostam, eles encaminham mais pacientes, eles voltam, né, para continuar. Eu comecei a cobrar consulta, tanta coisa começou a acontecer, que eu falei, poxa, isso dá certo. Eu comecei a acreditar ainda mais, né? E era um conhecimento que eu tinha guardado, que eu usava só com pacientes que tinham queixa de mau hálito. Eu falei, não, isso tem que ser alastrado, eu tenho que divulgar isso para todos os pacientes e todos os dentistas possíveis. Então, quando eu falo assim para dentistas, eu falo com muito carinho desse assunto e quero entregar o máximo de conteúdo para vocês sempre, porque esse assunto estava entre poucos profissionais. E eu falava, gente, não é possível, os pacientes precisam. Muita gente começou a vir na internet me pedir ajuda, pacientes do Brasil todo. Eu não dou conta, né, de cuidar de todo mundo. E é um assunto que está, né, como é que eu digo? É um assunto constrangedor e, ao mesmo tempo, que deve ser tomado conta por dentistas, né? Dentistas que saibam desse assunto, que possam falar disso. Mas mais do que isso, eu comecei a ter essa odontologia mais humanizada, entregar mais do que os pacientes estavam esperando, fazendo o meu over delivery, me valorizando mais. E isso para mim foi enchendo as minhas vontades de continuar trabalhando, de atender. Não, né? Tem dentista que se cansa com o tempo de profissão. Ah, isso não é para mim, odontologia não dá dinheiro, né? Eu, quando era acadêmica, ouvia muito dentista falando para mim. Tinha um senhorzinho que morava no meu prédio, dentista. E a minha mãe é protética, né?
Então, eu pensei muito se era odontologia mesmo que eu queria fazer. Eu falava, não quero me influenciar pela minha mãe. E aí, eu subi e descia com a minha mãe no elevador às vezes, e esse dentista velhinho junto. Ah, você tá fazendo odonto. A odontologia tá muito ruim. Não tá legal. Que pena. Aí o senhorzinho saía, eu falei, nossa, mãe, e aí, como é que vai ser quando eu me formar, né? E aí, a minha mãe falava assim, não ouve o que ele tá falando. Tem nada a ver. Faz o seu, estuda, aproveita o máximo que você pode na faculdade, que depois você vai saber praticar, você vai seguir em frente, você vai evoluir. E a minha mãe, ela conhecia muitos dentistas por ser protética, então ela tinha contato com todo tipo de dentista, com professores, né? Tinha contato com dentista de vários tipos de bairros de São Paulo, e aí ela sabia o que ela estava falando também. Não, vai que dá certo. Então, se você faz direitinho, se você olha para o seu umbigo e para de olhar para o vizinho, mas você encontra o caminho para se destacar e fazer o seu melhor, não tem como dar errado, gente. Trabalhar com honestidade, entendeu? E foi isso que eu aprendi, eu tive como base, tanto pelos meus pais, como pela minha graduação, e são os meus valores. Então, a odontologia humanizada, ela foi entrando de uma forma meio suave na minha vida, mas depois do método ela pegou e carimbou, assim, falou, é isso mesmo, vai em frente, isso está melhorando ainda mais o seu atendimento e a qualidade dos seus pacientes e a sua qualidade de vida também, né, a qualidade de vida dos meus pacientes e a minha. Então, isso é muito bom. E com o laudo de saúde bucal, que eu criei através dessa consulta, né, do método HP, eu tornei a minha consulta muito mais tangível, né? Porque eu trazia ali os resultados da consulta inicial para os pacientes, então eles conseguiam enxergar o que eu falei, eles conseguiam levar para casa e mostrar. Esse laudo eu mando pelo WhatsApp, na verdade. Então, eles mostram, né? Quando eu chego em casa, mostram para a esposa, para o pai, enfim, mostram para quem está lá. Olha que legal que eu fiz na consulta. Então, é muito legal essa tangibilidade, esse levar a consulta para casa, né? Ali tem dicas de saúde bucal e saúde geral, fala sobre qualidade de vida, sobre equilíbrio, e tem no final a apresentação da minha equipe, que está toda alinhada, né? Quem são as pessoas que trabalham comigo, que vão atender também, possivelmente, né? Quando não é a minha área de atuação, quem vai atender esses pacientes? Então, eu avalio todos os pacientes, mas eu tenho uma equipe que atua comigo e faz o que eu não faço. E a minha equipe também foi crescendo a partir do momento que eu consegui ter um método. Tá? E é muito gostoso isso, você poder crescer, você ficar atuando só na área que você gosta. Não é um conselho que eu dou você terminar a faculdade e escolher uma especialização assim, pá, cliniquem um pouco, tá? É muito gostoso também você pôr a mão em coisas que você goste, lógico, mas fazer um pouco de clínica geral, antes de fazer uma especialização de cara, o que muitas vezes não acontece hoje em dia. Mas para mim fez sentido, fez parte da minha evolução também. E como acabou o tratamento da paciente, gente? Como acabou? Feliz. Mantemos os dentes, orientamos quanto à prevenção, retornos, né, que tem que ser frequentes, para ela não ficar tanto tempo de novo sem ir ao dentista. E ela saiu feliz da vida, agradecendo. E a história que fica mais ainda, vou contar para vocês, quando ela chegou no meu consultório, por ser tão simples, tá, eu continuei atendendo e tratando ela da mesma forma que eu trato todos. Mas eu falei, será que ela vai conseguir fazer o tratamento? Eu queria muito, a gente fica com uma dosinha, né? Será que ela vai conseguir fazer? E eu passei lá os meus valores, tudo. E quando ela saiu da consulta, ela passou o cartão. E aí, na consulta, quando ela voltou comigo, para iniciar a moldagem, iniciar o tratamento, tudo, ela falou assim, Carol, eu paguei um pouco a mais para garantir que ano que vem eu vou voltar para fazer meus implantes. Aí eu falei, caramba! Ela pagou mais do que tinha que pagar, como assim? E aí depois a secretária também me explicou, falou, não, Carol, ela quis pagar mais para ela não fugir de voltar. Ela quer vir fazer os implantes com você, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei chocada, né? Eu falei, caramba, eu com dó que ela não ia conseguir fazer a prótese total e a PPR inferior, pois a mulher vai fazer implante, tamo aí, tamo pronto, quando ela quiser, ela vem, né? E tá tudo bem, e me indicou um monte de paciente, maravilhoso, né? Bom, gente, e aí, o que eu trago para vocês, né? Dicas práticas. Como é que vocês podem começar a praticando essa odontologia humanizada, né? Ter uma consulta realmente diferenciada. Comecem aonde vocês têm controle. Onde você tem controle? No contato com o paciente. Onde vocês podem garantir, né, a sua atuação. Na consulta inicial, não perca a chance, tá bom? Guardem isso. Então, receber o paciente com um sorriso.
Sorria com os olhos. Se você não está podendo ficar sem máscara, a gente já recebe o paciente todo encapado, às vezes, né? Então, chama o paciente pelo nome, né? Olha o paciente nos olhos enquanto vocês conversam. Saiba ouvir o paciente, não esquece disso também. Ouvir é muito importante, tá? Às vezes o dentista fala tanto, né, de si, das suas especialidades, das suas formações, explicando o tratamento, que ele esquece de ouvir. Isso é muito comum e cai no automático, a gente robotiza a consulta, isso é muito ruim, tá? É o oposto da odontologia humanizada. Fazer perguntas abertas e diferentes do que os dentistas costumam fazer. Como será que está a sua anamnese? Né? Como é a sua anamnese? Eu saí da faculdade e eu falava, gente, e agora? Da onde eu tiro uma anamnese quando eu montar meu consultório? Eu trabalhei em vários consultórios, né? 1 ano antes de eu montar meu consultório. E aí eu fui pegando a anamnese aqui, ali, pronto, montei uma anamnese mediana. Ruim, na verdade é ruim, gente. Mediana é modo de dizer, para não falar que era ruim, mas era ruim. E aí, estudando, eu criei uma anamnese boa demais, para ser verdade, mas uma anamnese realmente que conecta e que cria esse vínculo, essa conexão com os pacientes logo no começo da consulta, tá? Então, você pode se mostrar aberto também a responder a qualquer dúvida ou pergunta, sempre deixe o paciente, né, a abertura para ele tirar alguma dúvida que possa existir, explicar todo o processo do tratamento, isso deixa o paciente mais tranquilo também, nunca ter pressa, marque a sua primeira consulta sempre com tempo, se você quer qualidade de atendimento, qualidade de paciente e ser valorizado, foque em dar tempo para os seus pacientes também, principalmente nessa primeira consulta. Se no retorno ele vai iniciar um tratamento, que o procedimento é rápido, aí é outra história, tá? Mas não deixem de sempre praticar, né? De saber como o paciente está, de anotar ali na ficha, né? Ah, o meu cachorro passou mal, não sei o que, na próxima consulta. E aí, seu cachorro melhorou? Né? Então, a dica, anota no cantinho da ficha do paciente, para você não esquecer de perguntar quando ele voltar, como está o cachorro, como está a mãe, o papagaio, né? E não deixe o paciente esperando. Paciente na sala de espera. Você gosta de esperar quando você vai no médico? Aposto que não. Tá? Então, organize-se. Tenha uma metodologia, tenha um protocolo que esteja alinhado já com a recepcionista, se você tem recepcionista, com a sua equipe, enfim. Isso otimiza o seu tempo. Isso faz você não atrasar as próximas consultas. Tá bom? Gente, temos tempo ainda? Eu acho que temos, né? Até a Ana falou 2 horas, eu acho que eu vou entrar. Porque eu deixei esse artigo por último, caso desse tempo. Mas eu acho que dá tempo. Deixa eu ver se eu vejo a carinha de vocês. Nem sei ver a carinha de vocês. Estão aí. Eu vou seguindo. Vou seguindo. Bom, esse artigo, ele é bem legal. Olha só. Estava só mudando meus slides aqui. É uma pesquisa que foi feita com 1.806 alunos, tá? Acho que está aqui. Entre 8 e 16 anos, de uma escola de Florianópolis, e foi uma pesquisa realizada em 2008, tá? Onde esses pacientes, esses alunos preencheram um questionário de ansiedade, né? Que era ali um instrumento, né, que classificava o indivíduo em ser muito temeroso, muito medroso ou não, em relação ao tratamento odontológico. Eu nem li o nome do artigo, o título, né, mas ele buscava a relação entre consulta odontológica e ansiedade ao tratamento odontológico, tá? Então, exatamente foi isso que foi feito com esses adolescentes. Os alunos responderam um questionário, né, sobre frequência e motivos que mais os levam a ir ao dentista, dentro do período de 2 anos antes dessa pesquisa ser realizada com eles, tá? E aqui eu vou trazer para vocês alguns resultados da pesquisa que eu achei muito legal para trazer para vocês. Aqui nesse gráfico, mostra aqui os pacientes com alto grau de ansiedade, tá? Que são esses 2 primeiros, ó, alto grau e sem ansiedade, né? Os pacientes com alto grau de ansiedade foram os que foram menos ao dentista, visitaram menos o dentista, do que os pacientes sem ansiedade, tá? Então, isso a gente mostra. O paciente que tem medo, ansioso, eles vão menos ao dentista, tá? E eu vou explicar por que eu cheguei, por que eu trouxe esse assunto para vocês, tá? Quando se considera, aqui o segundo gráfico aqui de resultados, quando se considera o grau de ansiedade,
os procedimentos endodônticos, né, realização de canal, foram os mais citados pelos pacientes com alto grau de ansiedade, tá? Enquanto para os pacientes com menos ansiedade ou sem ansiedade, né, os procedimentos preventivos foram os mais evidenciados. Então, aqui vocês conseguem ver a cor clarinha, são os pacientes com muita ansiedade, com alto grau de ansiedade, né? E o que eles consideram, né, mais esse medo do dentista? É pela experiência que eles tiveram ali com endodontia, né? Então, é onde o gráfico clarinho está mais alto aqui. E quando a gente fala em prevenção, aqui na parte preventiva, os pacientes sem ansiedade relataram ser o motivo, né? Considera menos ansiosos por estar fazendo prevenção, tá? Então, isso é muito legal, a gente focar em prevenção, a gente ameniza essas ansiedades, esses estresses que os pacientes têm, porque eles fazem canal, cirurgia, eles deixam chegar ao extremo de dor para poder procurar o dentista. E tudo isso, gente, essa ansiedade toda dos pacientes, elas são amenizadas com um tratamento humanizado. Dá para entender? Então, quando os procedimentos que motivaram a consulta odontológica foram agrupadas nas categorias procedimentos curativos e procedimentos preventivos, evidenciou-se que os procedimentos curativos foram citados em ambos os grupos, tá? Os pacientes com alto grau e os pacientes sem ansiedade. Porém, com maior frequência, 61,8%, entre os portadores de alto grau de ansiedade, tá? Então, qual foi o motivo pela qual os pacientes com muita ansiedade foram para o consultório odontológico? Procedimentos curativos, tá? E quais foram os motivos que levaram os pacientes sem ansiedade ao tratamento odontológico? A prevenção. Deu para entender como que a gente liga falar de saúde bucal, falar de prevenção, enaltecer saúde bucal de fato, que é esse o nosso papel como promotor de saúde, isso influencia no perfil emocional do paciente, principalmente com relação ao medo e ansiedade que ele tem no dentista, tá? Então, vocês talvez vão pegar pacientes que têm traumas antigos. Eles chegam assim, não tem como a gente atender só pacientes sem ansiedade. Eles chegam com traumas e medos, eles somam a cadeira, enfim. E vocês precisam ter esse atendimento humanizado como base para, de fato, mudar ou pelo menos melhorar essa percepção de medo e ansiedade desses pacientes, tá? Então, a prevenção, ela é mais frequente nas pessoas que não têm ansiedade, né? Elas aderem melhor, elas fazem retornos no seu consultório com mais frequência. Então, o que você quer? Que o paciente volte sempre ou que ele vá só com dor? Deu para entender? Quanto é legal a gente pensar nisso, né, gente? Como a gente realmente influencia nos traumas, na percepção dos pacientes com relação ao nosso atendimento, tá? E até eu trouxe aqui essa luzinha, esse alerta para vocês, nessa frase, né? Del Rey e Pacini, em 2005, registraram que as pessoas com medo de tratamento odontológico demoram, em média, 19 anos para ir a uma consulta. Gente, 19 anos sem ir no dentista. Vocês já pensaram nisso? A gente não ia ganhar dinheiro de jeito nenhum, dependendo desses pacientes, né? Enquanto as pessoas não fóbicas, as que não são ansiosas, não têm medo e tudo mais, levam uma média de 3 anos para ir ao dentista. Ainda assim é muito tempo. Para a gente que sabe que alguns precisam retornar de 3 em 3, de 6 em 6 meses, né? Uma vez por ano no máximo. E ainda assim eles voltam numa média de 3 anos. Então, imagine se você tem um paciente consciente, né, do problema dele, mas também que tem um dentista que faça um atendimento humanizado, acolhedor, que seja empático, que entregue tudo isso que vocês aprenderam hoje, a frequência dele no seu consultório vai ser muito maior, tá? E aí, só para vocês saberem, quais são os sinais de medo, né, desses pacientes, ansiedade, como é que a gente identifica muitas vezes esses pacientes, né? Sudorese, tremor, tensão, distúrbios gastrointestinais, inquietação, palidez, agitação, taquicardia, e a gente começa a perceber com a experiência na prática, a gente vê esses pacientes, a gente enxerga quem são eles, a forma que eles entram no consultório, a forma que eles esperam a gente na recepção, a forma com que eles ficam na nossa frente, tudo isso nós vamos aprendendo a identificar. E isso faz com que a gente seja cada vez mais acolhedor, mais humanizado, e traga para esses pacientes segurança e confiança no nosso consultório. Isso fideliza.
Isso é o melhor marketing que vocês podem fazer na vida. Dá para entender? Então, foque nisso. Às vezes vocês vão começar a querer aprender marketing sem ter essa base. Isso é base, gente. Muito dentista só aprende isso com o tempo de atendimento. Vocês, talvez, muitos acadêmicos estão tendo a oportunidade de ouvir isso agora. Eu queria ter ouvido isso lá atrás, sabe? Quando eu era acadêmica. Olha, foca nesse sentido aqui. Não pensa só na parte técnica. Aprendam a técnica, tá? Não estou falando que não tem que aprender. Mas isso é o que todo mundo sai aprendendo. Isso é geral. E onde você vai se destacar? Né? Olha só o que acontece com o paciente que tem medo. Ele interrompe muito mais o tratamento, ele não encontra horário para ir no seu consultório, né? Falta consultas, ele tem limitação da abertura de boca, aquele paciente que parece, a língua dele às vezes atrapalha de um jeito, que, né, é medo. Dá para entender, gente? Irritação por estar ali no seu consultório, ninguém quer isso. Então façam o melhor pelos pacientes, né? E aí essa frase eu queria deixar hoje para vocês. Talvez quem quiser, aliás, gente, eu passei a aula toda falando, se vocês quiserem fotografar, fiquem à vontade, fazem postagens, né, coloquem nos stories, estou estudando, né, odontologia é diferente sim, eu estou dentro dessa turma, você está dentro dessa, por isso que eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, a gente encontra, sim, muitas pessoas que são da nossa turma, eu falo da nossa turma porque nem todo mundo é assim, e aí, quando a gente começa a olhar e aplicar e a falar numa linha que não é o que agrada a todos, não é o que todo mundo procura. Talvez não é o que todo mundo procura, tá? Agradar não posso dizer porque é uma coisa tão boa, mas uma coisa que não é talvez uma coisa que todo dentista procura, né? Quando olha meu Instagram, meus conteúdos. Mas o mais importante tá tudo bem, a gente encontra a nossa tribo em algum momento. A gente cria uma comunidade. E eu acho que se você está aqui até agora, eu já estou quase acabando, e eu vou abrir aí para as perguntas, mas quando você encontra essa tribo, essa comunidade, você vê que existe. E eu fiquei muito feliz quando a Ana veio me mandar mensagem, eu não conhecia a liga, e eu falei, caramba, existe uma liga acadêmica de odontologia humanizada? Que legal, né? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, bom, tem bastante gente aí, mundo afora, Brasil afora, também voltado para esse assunto, também preocupado com isso. E humanização se liga muito à saúde, à prevenção, à qualidade de vida. Então, não há saúde se você priorizar a doença, né? E a pergunta que eu deixo hoje para vocês é a seguinte: como você quer ser lembrado pelos seus pacientes? É só isso que eu falo para vocês refletirem um pouquinho. Como você quer ser lembrado lá na frente? O dentista curativo, né, que achava problema em todos os lados da boca, que curava as doenças, que resolvia problemas, ou o dentista que cuidava da saúde, que proporcionava qualidade de vida, que promovia realmente uma odontologia que ele nunca tinha visto antes. Dá para entender? Vamos pensar nesse sentido? Eu acho que vocês vão muito mais longe, tá? E eu queria agradecer. Tô até um pouco emocionada, gente. Besta eu, né? Eu queria agradecer pela palestra de hoje, por vocês estarem aqui me ouvindo. Eu não estou nem conseguindo ver vocês, mas eu acredito que se eu deixei uma sementinha plantada aí em cada um de vocês, acadêmicos, dentistas, se tem gente aqui que não é dentista também, né? A gente pode ser mais humano, a gente pode fazer mais pelo outro, que isso cresça, que isso realmente seja só um start para vocês. E mais uma vez, obrigada, né? Então, se vocês forem postar, se vocês forem divulgar isso de alguma forma, sempre me marquem, eu gosto muito de ver esse movimento, né? Eu posto muito odontologia, hashtag odonto humanizada, hashtag valoriza odonto, né? E é esse o nosso movimento. Eu fico muito feliz de vocês terem me encontrado, de eu ter encontrado vocês também, né? A nossa tribo, a gente vai caminhando juntos aí, podem sempre contar comigo, né? E eu acho que a odontologia, ela tem o seu valor, a gente precisa levantar, assim, essa bandeira, e eu acredito que juntos nós vamos muito mais longe, tá bom? Muito obrigada, eu vou passar a voz aqui para o pessoal, para a Ana Júlia, para o Oliver, para quem está tomando conta aqui.
Oi, doutora, tudo bom? Nossa, queria agradecer demais você. Essa palestra foi maravilhosa. Nossa, só teve elogios aqui. Nossa, teve tipo, a maioria foi só elogio, todo mundo agradecendo. Foi muito lindo, muito emocionante e é o fundamental mesmo, é a base de tudo, né? Nossa, eu queria agradecer muito você por ter disponibilizado todo o seu tempo aqui. E agora, a Carol, a gente salvou as perguntas, teve 2 perguntas, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Agora a Carol vai ler as perguntas que tiveram aqui para você, tá bom? Ô, Ana, você pode me fazer as perguntas? A Carol vai fazer aqui, deixa eu só ligar o Ah, a microfone. Carol, a outra Carol, tô achando que sou eu. A outra Carol. Tá bom. Boa noite, gente. Meu nome é Caroline, eu sou uma das tesoureiras da Liga e caso vocês tenham mais alguma dúvida, podem ir mandando no chat. Doutora, a primeira pergunta é: esse teste de estresse, eles querem saber se foi você que criou ou se ele tem na internet, assim, tipo um modelo. Tá. Esse teste de estresse, eu tive acesso a ele num curso de halitose que eu fiz, de mau hálito, e ele foi criado por uma psicóloga, a doutora Marilda Lippe. Ela, se vocês digitarem, vocês vão encontrar, ela tem também Instagram, Marilda Lippe, e foi através desse curso que eu fiz, que eu conheci o teste de estresse. E foi onde fez todo sentido eu começar a aplicar, né? Poxa, é bom saber, é legal saber? E aí eu comecei a aplicar e eu dava uma prancheta para os pacientes responderem quando eles chegavam na consulta. E aí, aperfeiçoando o método com o tempo, eu criei uma forma de otimizar o meu tempo na consulta, o tempo do paciente, né? E aí eu envio um link para eles responderem em casa, mesmo antes de chegarem na consulta, eles respondem o teste. Eu também, eles colocam enviar e automaticamente eu enxergo as respostas de cada paciente, com o nome, tudo bonitinho. Então, isso é muito legal. Não fui eu que criei, doutora Marilda Lippe, tá? Ela é psicóloga. Certinho. A outra pergunta é: como trabalhar com as inseguranças referentes à profissão e não se deixar levar pelo que todo mundo fala? Bom, gente, insegurança é uma coisa muito comum, tá? E o que eu posso dizer para vocês? Até eu tenho experiências, né? Eu recém-formada, eu ia para casa pensando nos pacientes, né? Como é que eu ia resolver tanto problema na minha vida? Porque os problemas do paciente eram meus problemas, né? Naquele momento eu não sabia dividir muito bem as coisas. E insegurança existia o tempo todo. Só que nada na vida a gente consegue fazer sem a gente acreditar, né, em nós mesmos. E é normal ter insegurança, é bom ter insegurança e medo, porque sem medo a gente faria coisas que colocaria a nossa vida em risco, inclusive. Então é normal isso. Só que a gente precisa dar um passo à frente. A gente precisa entender que os obstáculos vão acontecer em qualquer momento da vida, não só na fase de recém-formado, mas em qualquer fase vão aparecer ali obstáculos. E com certeza, se a gente confiar na nossa atuação, na nossa forma de pensar, no nosso aprendizado, em tudo que a gente realmente conseguiu fortalecer com o tempo, a gente consegue dar o passo. E o passo que a gente dá à frente é com medo mesmo, né? É insegurança que vai atrás da gente, né? E se você não tentar, não arriscar, infelizmente, você não vai pagar para ver, né? Então, a gente erra, somos seres humanos, e tá tudo bem se a gente errar. E o que você tem que levar como aprendizado do erro? Que você conseguiu realmente aprender. Levar como aprendizado, não. O que você leva disso tudo? O que você aprende com seus erros? Então, a gente só aprende, às vezes, tentando. E esse tentar, às vezes, erra. E tá tudo bem, né? Então, a insegurança, ela é normal, porque existe um mundo de gente, um mundo de dentistas aí, né? A sensação da concorrência, eu falo muito disso, às vezes o medo é da concorrência. Como é que eu vou conseguir me destacar e evoluir e ter o meu retorno financeiro, a minha odontologia, né? Com tanto dentista aí. Então, foquem no trabalho de vocês. Aqui a gente está num grupo super seleto de pessoas, né, falando de odontologia humanizada. Isso não é um tema que se aborda a todo momento, né? Talvez lá para frente isso vai ser mais comum. E eu acho que isso está acontecendo cada vez com mais frequência aí também. Então, quem está começando agora a abordar os seus atendimentos, as suas consultas dessa forma,
com certeza vai se diferenciar e se destacar. Isso vai ser uma forma de te dar mais segurança também, tá bom? Outra pergunta foi se você teve aula com o professor Elcio Madalena, da Unip. Tive, ele foi meu professor de clínica integrada no último ano. Eu fiz 4 anos no período integral na Unip e foi maravilhoso, assim, eu estudava mesmo o dia inteiro, atendia paciente o dia inteiro, eu fazia estágios nas minhas férias, então férias de janeiro, de julho, minha mãe, como tinha muito contato com dentista, eu ficava em consultórios auxiliando o dentista sem receber nada, tá? Simplesmente para aprender. Então, tudo que vocês puderem fazer, né, para estar em contato, para aprender, para se desenvolver, eu acho que lá na frente as coisas fazem sentido. Você olha para trás e fala, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu participei, ainda bem que eu aprendi. Então, eu espero também até que o que vocês assistiram aqui hoje tenha sido algo novo, não sei se foi, mas vocês me contem, mas que realmente tenha sido um passo aí à frente de quem não esteve aqui. Eu acredito que a gente sim se destaca, né? Abordando e praticando esse assunto também. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem estar mandando no Instagram tanto da Liga quanto da doutora Carolina Taroco. Nós gostaríamos muito de agradecer pela palestra. Acho que, assim, foi incrível, você conseguiu trazer muito do seu conhecimento para nós. E eu queria agradecer também a presença de todos e esperamos que vocês tenham gostado muito. Agora eu passo a palavra ao Oliver. Oi, pessoal, tudo bom? E aí, nós vamos começar o sorteio. Primeiro, queria agradecer a todos vocês que acompanhou. Nós chegamos ao pico de 130 pessoas ao vivo. Então, assim, muito obrigado, foi fantástico. Agradecer a nossa palestrante maravilhosa, que tirou um tempo para estar trazendo essa lição de vida para nós. Eu fiquei muito emocionado hoje, porque a sua história parece muito com a minha, e quando você falou do legado, trouxe à minha memória também os meus desejos, aquilo que eu anseio para a minha comunidade, né? E vamos para o que interessa, né? Antes disso, eu queria comentar com todo mundo que teve gente do Brasil todo. Diga aí de onde você está conosco. Qual a faculdade que você está? Qual período? Se você é dentista, se você é acadêmico. Vamos interagir um pouquinho. E para você ainda que não se inscreveu no nosso sorteio, ainda dá tempo. Eu ainda não atualizei aqui os números. Vamos lá. E nosso Supremo está aqui. É um condensador, número 6, e um aplicador de hidróxido de cálcio. Ainda dá tempo, Ana? O pessoal ainda escrever para o sorteio. Ainda dá tempo. Temos pessoal aí, ó, da Unifenas, da nossa faculdade. Temos gente de Vitória da Conquista, Bahia, Maceió, Goiás, Montes Claros, São Paulo. Ó, Brasil inteiro, hoje prestigiando a nossa palestrante, a nossa liga. Ó, o pessoal da Unifipmoc, da SESMAC. Odonto da Unip. Ó, que legal. Vamos lá, vou carregar aqui os números. Vou virar a câmera.
Todos conseguem ver? Vamos fazer o sorteio. Número 11. Vamos ver quem ganhou. A ganhadora foi Milene de Souza Silva. Parabéns! Nós vamos estar entrando em contato com você, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. E eu passo a palavra agora para a nossa presidente, Ana Júlia. Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo hoje. A gente vai estar enviando o link de certificado aqui. E eu também queria falar que nosso processo seletivo já está aberto. Quem é aluno Unifenas, do campus Alfenas, pode fazer a inscrição. Infelizmente, a faculdade ainda não permite que as ligas abram vagas para outras faculdades, mas estamos abertos para alunos Unifenas. Então, podem entrar aí, gente, fique à vontade, está no nosso Instagram. E já vamos enviar aqui o link de certificado, tá bom? E acabamos de publicar lá nosso processo seletivo. Quem tiver interesse, só ler as regras, se preparar, escrever lá. E aqui está o link de certificado. Eu vou estar mandando também o link de presença, de participação para o processo seletivo no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, quem tiver interesse, só entrar lá, escrever no formulário. E eu queria agradecer a presença de todo mundo hoje, que todos tenham uma boa noite. E quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma coisa que queira resolver, pode me chamar. Pode chamar no Instagram da Liga, que é _Unifenas. Ou também pode mandar no grupo, eu vou abrir o grupo para caso vocês quiserem mandar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá bom? E boa noite a todo mundo. Não se esqueçam de cadastrar no certificado, porque apenas quem escrever no certificado que vai receber ele. Ele vai ser emitido de 15 a 30 dias. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo e tenham todos uma boa noite.